longo destes dias, que não seja diferente hoje. Que não seja Magal, mas que seja o Senhor através dele. Que seja a voz do Senhor a alcançar os nossos corações. Pai, no nome de Jesus, que o meditar do seu coração e que cada palavra proferida por ele sejam agradáveis ao Senhor nessa noite. E que a direção dada pelo Senhor à sua igreja através do teu Filho alcance os nossos corações. Declaramos assim, Pai, fala-nos, porque nós te ouvimos. Poderosamente usa o teu Filho, nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Gente, esse negócio aqui é... Eita, Jesus. Como o pastor bem disse, né? Uma estreia na Semana Deep. Quando o pastor falou comigo, eu digo, Jesus, né? Mas eis-nos aqui. Senhor, como o Senhor tem falado aos nossos corações durante esses dias, né? Como o Senhor é bom e como Ele traz direções para a nossa vida como igreja, né? Nós temos sido muito abençoados. E eu estava conversando com o Cleferson, né? E assim também eu disse a Tiago, eu digo, eu estou me sentindo Gideão. Quando um anjo chega a Gideão, né, diz, homem valoroso, valente. Eu digo, Jesus, eu sou o menor da casa do meu pai. Né? Mas Deus é fiel. E a minha oração é que Ele continue falando aos nossos corações, como Ele tem falado. Amém? Filipenses 13, Filipenses 3, no versículo 13, da parte B e o 14 diz assim: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Sabe, amados, de uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Sabe, meus irmãos, nós devemos ter foco, nós devemos ter objetivo. O ontem passou, o hoje, o agora é onde nós estamos vivendo. Amém? Falando sobre isso, a Adriana perguntou para mim assim, né? E aí, como é que você está? O que é que você está achando aqui? Eu digo, isso é uma bênção, minha irmã. Sabe, amados, eu moro ali bem do ladinho, né? Gente, até parece que a gente está aqui há mais de um ano. Eu estou em casa, nós estamos em casa, amém? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Na verdade, meus amados, nós já estamos vivendo o novo do Senhor. A grande verdade é que nós estamos trilhando esse trilho de obediência, amém? Sabe, e o Senhor tem muito, mas muito para derramar sobre nossas vidas. Eu estava pensando a respeito do tema dessa mensagem, e eu conversava com o Senhor, dizendo assim, Senhor, eu preciso de um tema. A tua palavra é viva e eficaz. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, dizendo assim, 2025 é o ano do crescimento. Amém? É o ano onde nós iremos expandir, é o ano onde nós iremos avançar, é o ano onde nós, como igreja do Senhor, iremos sair das quatro paredes e iremos alcançar vidas. Amém, amados? Louvado seja Deus. Mateus capítulo 13 nos conta uma parábola bastante conhecida nossa. A Bíblia diz que o semeador, ele saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e as pegaram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não tinha raiz, e assim essa semente secou e morreu. Outra parte caiu entre os espinhos, que a sufocaram. Mas uma boa parte caiu em uma boa terra, e essa germinou e cresceu a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Sabe, amados, nós somos os semeadores. Nós somos aqueles que iremos lançar a semente da palavra de Deus, e essa semente vai crescer, e essa semente vai germinar, e essa semente vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Nós declaramos em nome de Jesus um crescimento sobrenatural para a glória de Deus. Amém, amados? A palavra de Deus nos diz em João 15:16, sabe, meus irmãos, assim como me converti, o Senhor falou muito forte ao meu coração com esse versículo, e a nossa diaconisa Zezinha sempre lembra esse versículo. A Bíblia diz assim: não foram vocês
que me escolheram. Diz a palavra do Senhor: eu vos escolhi e vos designei para que vocês possam ir e para que vocês possam dar fruto, e o fruto de vocês permaneça. E assim sendo, tudo, repitam comigo, tudo que pedirem ao Pai no meu nome, eu vos concedo. Amém? Então, uma verdade que o Senhor declara ao nosso coração é que Ele nos escolheu com um propósito, e o propósito do Senhor é frutificar. Amém? Nós, como igreja do Senhor, devemos frutificar, e o fruto, meus amados, é do Espírito. Amém? Amor, mansidão, domínio próprio. Jeremias capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz assim, ó: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Amém? Antes de formá-lo no ventre materno, muito antes, o Senhor já te conhecia, e o Senhor te deu uma missão, e a minha e a tua missão é profeta às nações. Amém, amados? Então não perca a oportunidade, profetize, declare sim o crescimento sobrenatural desse lugar, declare vidas para o reino de Deus. Amém, amados? Desde o ventre materno, Ele nos constituiu profeta às nações. Nós temos uma missão, amados. Nós fomos gerados, nós nascemos, nós fomos cuidados pelos nossos pais, e logo nós fomos enviados. E assim, meus amados, sabe, o Senhor, Ele nos envia. A Bíblia declara que há um tempo determinado para todas as coisas, e esse tempo chegou. Esse tempo chegou, amém? Eu e você temos uma missão. Nós vamos hoje meditar um pouco a respeito da vida de um grande profeta do Senhor do Antigo Testamento. O seu nome, Samuel. Samuel, o seu nome quer dizer ouvido por Deus, ou aquele a quem Deus ouve. Amém? O Senhor te ouve, o Senhor te escuta as tuas súplicas, as tuas orações. E assim, no tempo determinado por Ele, a grande obra do Senhor estará se realizando na tua vida. Assim como Samuel, eu e você, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 1, a palavra de Deus vai falar a respeito dos pais de Samuel. A Bíblia diz que um homem de Efraim, cujo seu nome, Alcana, tinha duas mulheres, Ana e Penina. Vocês conhecem essa história? A Bíblia diz que Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. A Bíblia diz que uma vez no ano, Alcana subia para oferecer holocaustos ao Senhor em Siló. A Bíblia diz que Ana era humilhada, era desprezada pela sua rival Penina. A palavra de Deus diz que Alcana oferecia o sacrifício, e ele preparava o alimento para Penina e para seus filhos. Porém, para Ana, ele dava a porção dobrada, porque ele a amava. Amém, amados? Ana vivia afligida, e certa vez, na entrada do templo, Ana se derrama diante do Senhor. Ana faz um voto ao Senhor, e Ana se declara: Senhor, se o Senhor me conceder, se o Senhor lembrares da tua serva e me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida. Amém, amados? A Bíblia diz que ali em Siló, o sacerdote ali, ele ministrava, e ele vendo aquela cena, ele chega para ela e diz: por que você está embriagada? E ela diz a ele: não, Senhor, não pense isso da tua serva. Eu não tomei vinho nem bebida fermentada, apenas estou me derramando diante do Senhor. E o profeta diz assim: que seja feito conforme você colocou diante de Deus. Amém, amados? A Bíblia diz que Ana volta para casa com sua família. Ela tem relações com seu marido, e Samuel é gerado. Amém? Samuel é gerado, um grande profeta do Senhor. Em 1 Samuel, nós vamos
ler do capítulo 3 de 1 Samuel. Eu vou pedir para os irmãos da mídia projetar. 1 Samuel 3, do 1 ao 10. Repitam assim comigo. Uma igreja que cresce é uma igreja que ouve a voz de Deus e a obedece. Amém? Sabe, amados, eu sempre declaro assim, ó. Deus fala, porque Deus fala. Mas se você não trilhar esse caminho da obediência, não adiantou Deus ter falado. Mas aí Ele vai usar outra pessoa, amém? A grande verdade é que para o nosso crescimento nós precisamos ouvir a voz de Deus e assim obedecer. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 em diante. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada do Senhor se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois o Senhor me chamou. Mas Eli respondeu: eu não chamei você, vá deitar-se. Ele foi e se deitou. O Senhor tornou a chamar Samuel. Este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, eu não chamei você, vá deitar-se. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifesta a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel: vá deitar-se. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve, e chamou Samuel como das outras vezes. Samuel respondeu, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém, amados? Aqui nós estamos diante da palavra do Senhor, onde o Senhor se revela a Samuel. Só que Samuel, ainda menino, ele não conhecia a voz de Deus. Mas nós vemos aqui alguém que foi criado por Eli, alguém que trilhou o caminho da obediência, porque quando ele ouviu a voz, a Bíblia diz que ele corre até Eli e diz: o Senhor me chamou. Pela terceira vez, Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. E assim o Senhor começa a se relacionar com Samuel, amém? Aqui sim, Samuel não conhecia a voz do Senhor. Sabe, amados, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. O Senhor tem várias formas de falar conosco, de se manifestar a nós. E nós, como igreja do Senhor, devemos aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, amados, como eu disse, a questão muitas vezes não é ouvir, Deus está falando, mas é sim obedecer. Como eu disse, porque se eu não obedeço, o Senhor vai usar outra pessoa. Mas como ouvir a voz de Deus? Nós, como igreja do Senhor, nós temos as nossas escolas de discípulos, onde nós somos direcionados e sim, nós somos ensinados a trilhar esse caminho de ouvir e obedecer a voz do Senhor. Mas aqui eu coloquei alguns pontos. Primeiro, nós ouvimos a voz de Deus através da sua palavra. Sabe, amados, quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus, o Senhor, Ele fala conosco, não é verdade? Nós vemos aqui em Josué 1:8, a Bíblia diz que Deus diz a Josué que não te aparta da tua boca esse livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que você possa fazer tudo quanto está escrito nele. E assim sendo, e agindo assim, você fará prosperar o seu caminho e você será bem-sucedido. Amém?
Então, meus amados, uma igreja que cresce é uma igreja que lê, que medita, é uma igreja que segue as direções do Senhor. Segundo ponto, sentindo uma impressão no homem interior, ou seja, sentindo no seu coração o que Deus está falando com você. Essa é outra forma, né, que Deus fala conosco. E o que é que nós temos que fazer? Obedecer. Eu lembro que certa vez eu estava em um local e aí eu observava, né, uma pessoa e o Senhor falou muito forte no meu coração. E eu digo, meu Deus, sabe, muitas vezes a gente faz como Gideão, né, que diz que é prova de Deus. Eu digo, Senhor, se for para eu falar, Senhor, que essa pessoa possa estar em um canto sozinha, né, porque tinha muita gente e tal. Não deu outra, gente. Quando eu olhei, depois de uns 2 minutos, a menina estava lá, né, a moça estava lá. E aí eu cheguei e disse para ela assim, e aí isso foi o que o Senhor falou no meu coração. Eu só disse isso, tá, gente? Eu disse, ministério de dança. Isso fala algo ao seu coração, minha gente. Eu digo, Jesus. Começou a chorar, eu digo. Aí eu fiz aquilo que o Senhor falou. Eu digo, siga o seu coração, faça aquilo que o Senhor já tem falado com você, sabe? E como é lindo, né, ver as promessas de Deus se cumprir, sabe, amados? Então, ó, quando você sentir que é Deus falando com você, e você conhece a voz de Deus, né? Faça. Uma voz audível, eu nunca ouvi, gente. Eu fico, Senhor, mas eu nunca ouvi. Às vezes a gente pede e fica quieto aí, cabeção, né? E assim, eu nunca ouvi, mas ele se manifesta de uma forma audível. Como Deus se revelou ao nosso pastor, né? Ele disse que despertou ouvindo uma voz, Gênesis 11:31, não é isso? Né? E foi através dessa palavra da obediência que hoje nós estamos aqui, amém? Uma voz audível, meu Deus, né? Sabe, amados, eu sempre falo que existem situações que você não precisa pedir confirmação a Deus, sabe, amados? Ó, se é para abençoar alguém, se Deus está te pedindo para você fazer uma cesta básica, entregar a alguém, para você dar um valor financeiro a alguém, você não precisa vou orar para Deus confirmar. Muitas vezes você não está querendo fazer, né? Você quer orar para ver se Deus diz que não. Mas nem se preocupe, que Ele não vai fazer isso. É melhor obedecer do que sacrificar. Sabe, meus irmãos? Então, ó, se é para abençoar, é o Senhor que está te direcionando, amém? Uma igreja que cresce, meus irmãos, é uma igreja que abençoa, amém? Mateus capítulo 25, do versículo 31 em diante, a palavra de Deus vai nos dizer, né? Mateus 25, do 31 em diante, não precisa abrir, né, esse texto. A Bíblia diz assim: quando o Filho do Homem vier, Ele vai separar os bons dos maus. Tem umas versões que falam das ovelhas, dos bodes. E a Bíblia diz que Ele vai dizer assim para aqueles que estão à sua direita: bem-vindos para um céu de glórias preparado para vós, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestisse, era estrangeiro e me hospedasse. E os justos vão dizer: quando foi, Senhor, que nós fizemos isso? E o Senhor vai dizer assim: toda vez que fizeres para um desses meus pequeninos. Amém, amados? Sabe, meus irmãos, abençoar é a nossa missão. A Bíblia diz que Ele vai dizer para aqueles que estão à esquerda: apartai-vos de mim. E Ele vai falar as mesmas coisas: porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, estava nu e não me vestisse. Sabe, meus irmãos, eu e você, nós fomos chamados para abençoar vidas, amém? Uma igreja que cresce é uma igreja que abençoa, amém? Uma igreja que cresce é uma igreja que sacrifica ao Senhor. Sabe como que nós temos nos sacrificado diante de Deus? Não que servir ao Senhor seja um sacrifício, mas como nós temos nos doado a essa obra. 1 Samuel 7, do 9 ao 11. 1 Samuel 7, do 9 ao 11, a Bíblia assim vai nos dizer: então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava
e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até Bet-car. Amém, amados? Aqui os filisteus, eles estavam se preparando para invadir Israel. O povo estava com medo, mas Samuel se colocou em um lugar de intercessão pelo povo. Samuel sacrificou, Samuel se doou, e o Senhor fez trovejar. Sabe, amados, esse é o meu e o teu papel. Sabe, nós somos aqueles que iremos interceder, nós somos aqueles que iremos mudar sentenças através da minha e da tua intercessão, do meu e do teu sacrifício diante do Senhor. E como está a nossa vida diante de Deus? Será que nós temos verdadeiramente nos colocado nesse lugar? Como está o meu tempo, o seu tempo diante do Senhor? Amém? A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Amém? Nós, como igreja do Senhor, devemos oferecer-nos ao Senhor todas as áreas de nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me fez lembrar dos pilares de nossa igreja. Repitam comigo: ganhar, consolidar, discipular e em seguida enviar. Amém? Sabe, amados, ganhar, consolidar, discipular e enviar. E aqui nós vamos falar um pouco a respeito de cada um desses pilares. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Deixa eu ver, garganta seca, né? (19 e 20). Diz assim a palavra do Senhor: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém, amados? Ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Sabe, essa é a missão da igreja. Essa é a nossa missão. Nós precisamos fazer discípulos. Sabe, meus irmãos, nós precisamos sair das quatro paredes. Nós precisamos ir até as pessoas. A verdade é que nós estamos aqui, nós estamos nesse lugar através de uma direção do Senhor. E nós cremos sim, assim como o Senhor falou ao meu coração, que esse é o ano do crescimento. Mas esse crescimento primeiro vai se dar aqui, em mim, em você. Porque a igreja somos nós, amém? E através da minha e da tua busca, através da minha e da tua obediência, porque o desejo do nosso coração é ver esse local cheio, amém? E eles vão vir, amém? Eles virão, amém? Você crê? Amém. Nós cremos, para a glória de Deus. Mas nós temos que ir. Nós precisamos sair das quatro paredes. Nós precisamos anunciar esse evangelho. Nós precisamos fazer com que vidas sejam alcançadas. Em 1 Timóteo a Bíblia diz que o desejo do nosso Deus e Pai é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Jesus disse a seus discípulos: eis que eu vou fazer morada, amém? Existe morada para todos, amém?
consolidar, tornar sólido. Isso fala a respeito do ensino. Sabe, amados, a grande verdade é que cuidar de pessoas dá trabalho. Sabe, até hoje o pastor está aí, até hoje eu dou um trabalhinho. Sabe, cuidar de pessoas dá trabalho, não é? Consolidar é cuidar, é ensinar, é estar perto. E muitas vezes nós queremos que eles já estejam prontos, e não é assim. Eu não vim pronto, você não veio pronto. Nós estamos passando por um processo. Sabe, meus irmãos, nós devemos olhar para as pessoas assim como Jesus olhou. A Bíblia diz que ele olhava as multidões com compaixão. E nesse processo nós devemos sim consolidar, discipular, vida na vida, ou seja, exortar em amor, corrigir, andar com eles, entender que o pecado vai querer tragar, mas você é a pessoa que está sendo usada pelo Senhor para que essa vida, né, venha a ser consolidada, venha a ser discipulada. E em seguida vem o envio, né? Entender em Deus que essa pessoa está pronta para a sua missão. Amém? Sabe, meus irmãos, vê só, eis-me aqui, quem diria? Sabe, gente, eu fico pensando assim, olhando para o meu passado, eu digo, Jesus, como o Senhor é bom. Sabe, como o Senhor é perfeito. Alguém que tinha consciência assim do caminho, sabia qual era o caminho, mas pensava assim, quando eu tiver velhinho, olha só, acho que Deus disse assim, sabe de nada, inocente, olha para cá, existe um lugar preparado para cada um de nós, amém? Sabe, meus irmãos, Jesus fez isso com perfeição. Jesus chamou os discípulos para perto, Jesus caminhou com eles, Jesus mostrou como fazer. O Senhor, ele foi exemplo. Em Lucas 10, a palavra de Deus diz que ele envia os seus discípulos, e assim quando ele vai, os discípulos, eles fundam a igreja do Senhor, amém? Sabe, nós devemos viver esses pilares. Salvo, sentado e satisfeito. Não é isso que o Senhor tem para mim e para você. O que o Senhor tem para mim e para você é uma missão. E a nossa missão é ganhar vidas para o reino de Deus, amém? Porque uma igreja que cresce é uma igreja que obedece, que vai atrás das pessoas e que cuida delas, amém? Repitam comigo, terceiro tópico. Uma igreja que cresce é uma igreja que ama. Sabe, meus irmãos, fruto do Espírito é o amor. E esse amor deve exalar em nós. E esse amor deve alcançar vidas. E esse amor que há em nós deve fazer toda a diferença em todo lugar que a gente chegar. Sabe, como você vê, como nós vemos, como eu vejo aqueles que estão se perdendo. A grande verdade é que as pessoas estão trilhando a passos largos para a perdição. A grande verdade é que o ministério da reconciliação foi dado a mim e a você. A grande verdade é que se nós não descruzarmos os braços, se nós não formos atrás, o mundo está aí, os atrativos do mundo estão aí, mas nós, como igreja do Senhor, Ebenezer, um marco de libertação, amém? Nós vamos libertar os cativos para a glória de Deus. Eu vivi 38 anos correndo o risco de separação eterna, mas o Senhor me alcançou assim como te alcançou, amém? Devemos olhar para as pessoas como Cristo olhou, sabe? E se fosse o último dia delas? Sabe, meus irmãos, a Bíblia diz em Hebreu 9:27, é isso mesmo, Hebreu 9:27, se eu não estiver enganado, a Bíblia diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma única vez, e após a morte segue-se o juízo.
Sabe, nós devemos olhar para as pessoas e nós devemos arder em amor para que situações sejam mudadas. Sabe, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe, nós devemos trilhar esse caminho. Precisamos amar as pessoas e mudar o destino eterno delas. Mateus capítulo 22, do versículo 37 ao 40. Mateus 22, do 37 ao 40, diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Sabe, amados, nós devemos amar o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Mas nós devemos amar as pessoas assim como nós amamos a nós mesmos. E o Senhor aqui coloca bem uma comparação, bem, se você se ama, ame as pessoas assim como você ama a você mesmo. Sabe, amados, 2025 é o ano sim do crescimento, mas como eu disse, esse crescimento deve começar em mim. Eu preciso amar o meu próximo, eu preciso servir ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14, diz assim: façam todas as coisas com amor. Sabe, amados, desde estar em cima de um púlpito, trazendo a palavra de Deus, até aquele que chega aqui para arrumar as cadeiras, para varrer esse local, façam tudo com amor. Amém? Uma igreja que cresce é uma igreja que serve, é uma igreja que não busca reconhecimento, é uma igreja que entende que o reconhecimento vem dos céus. Amém, amados? Eu sempre digo isso, eu gosto de falar isso. Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui para cima. É oportunidade, gente. Vamos embora. 1 Coríntios, enquanto os meninos estão chegando, capítulo 13, do versículo 1 ao 7, Paulo assim declara aos Coríntios. 1 Coríntios 13, do 1 ao 7. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que redime. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Amém, amados? Sabe, meus irmãos, e aqui Paulo coloca bem: ainda que eu seja alguém diante de Deus. Sabe quando ele diz assim, que eu falo a língua dos homens e dos anjos, se o amor não estiver no coração, de nada isso vai valer. Sabe, meus amados, ele diz assim: ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não amar, de nada vai valer. Sabe, amados, o amor de Cristo em nós deve exalar o bom perfume do Senhor por todos os lugares onde nós passamos, porque uma igreja que cresce é uma igreja que ama, e assim o Senhor fala aos nossos corações. Nós devemos amar as pessoas assim como nós amamos a nós mesmos. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15,
58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalhar de vocês não é vão. Amém? Repitam comigo. Portanto, amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalhar não é vão. Amém, amados? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, que nós possamos sim absorver essa palavra no nosso coração e colocá-la em prática, porque uma igreja que cresce, e assim o Senhor dará o crescimento a essa igreja, é uma igreja que vive os princípios do Senhor. Que Deus assim vos abençoe, em nome de Jesus.